Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Os estragos causados pela chuva não são uma exclusividade da capital paulista. Só nas últimas semanas, Minas e Rio de Janeiro também sofreram com o forte volume de chuvas que causaram alagamentos. Segundo especialistas, o problema vai além da intensidade das chuvas e passa pela falta de planejamento urbano. Fevereiro costuma ser um mês chuvoso em São Paulo, só que neste ano, quase todo o volume de água esperado para o período caiu em apenas 10 dias e paralisou a maior cidade do país. Chegou uma frente fria e daí começou a receber muita umidade transportada da região centro-oeste, da Amazônia, e vindo para cima da região sudeste, com uma certa semelhança como teve também com a chuva de Minas Gerais. Então são chuvas que acontecem durante o período de verão, chuvas intensas que algumas vezes acontecem uma intensidade bem maior, como aconteceu essa agora, fora, vamos dizer assim, fora do padrão normal. Este especialista afirma que as catástrofes provocadas pelo excesso de chuvas estão ligadas à própria maneira como a cidade de São Paulo se desenvolveu ao longo da história. São Paulo é o maior exemplo dentre as grandes cidades brasileiras de um crescimento urbano desordenado, proibitivo, feito na base do loteamento, feito na base do impulso da iniciativa privada particulada, com resultados desastrosos sobre o sistema hídrico, fauna, flora e sobre as pessoas. Mas os problemas causados pelo crescimento desordenado e sem planejamento não são exclusivos da capital paulista. No fim do mês passado, o excesso de chuvas também deixou um rastro de destruição no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mais de 50 mil pessoas ficaram desalojadas e cerca de 10 mil ficaram desabrigadas nos dois estados. Mais de 70 pessoas morreram. O volume de chuva em Belo Horizonte no mês de janeiro foi o maior dos últimos 110 anos. Todas as cidades brasileiras estão sob ameaça, todas. Nós temos um conjunto de pelo menos 40 grandes cidades, cidades com mais de 300, 400 mil habitantes, cujo planejamento urbano deve ser revisitado. Essas cidades realmente, a cura se chama planejamento urbano e ambiental de qualidade. Um velho conhecido nosso, o Aedes aegypti, adora essa época de sol e chuva. É o clima ideal para a proliferação do mosquito. Basta uma tampa plástica com água para a fêmea botar os ovos e em menos de 10 dias surge mais um agente transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya, como mostra a reportagem da nossa parceira TV Ceará. Pequeno, cheio de listras brancas e pretas, muito parecido com o pernilongo. Costuma picar durante o dia, especialmente pela manhã e final da tarde. A região do corpo preferida para atacar é a perna, tornozelo ou pés. A picada comumente não dói nem coça. Esse mosquito, com alto potencial ofensivo ao sistema imunológico de qualquer um de nós, adora água parada. É responsável por 3 doenças: dengue, zika e chikungunya. É um mosquito que não gosta muito de calor. Esse tempinho assim de chuva, olha só, ele adora. Por isso é preciso muito cuidado com qualquer recipiente que possa acumular o mínimo de água possível. Basta uma tampinha como essa para ele se multiplicar. Esse é o clima perfeito para a proliferação do mosquito, que é aquele clima que chove um pouquinho, aí faz bastante calor, aí daqui a pouco chove de novo, que é o suficiente para encher os reservatórios que estão expostos e depósitos que a gente deixa exposto. E aí esse calor também ele ajuda e acelera o ciclo de desenvolvimento do mosquito, então é perfeito para ele. O ovo do mosquito pode permanecer até 8 meses inativo, colocado acima da linha da água, mesmo no local seco e no frio intenso, até encontrar as condições ideais para se transformar em larva, como água parada.
E água é só o que a gente tem visto nos últimos dias, por isso é redobrar os cuidados. Ele vai aproveitar qualquer reservatório que for possível para colocar os ovos, né? Ele prefere reservatórios porque a fêmea ela coloca os ovos nas paredes, muito próximo à água. Então, por isso que os nossos recipientes eles são muito bons, né, para a fêmea colocar os ovos. Saúde. Vamos ver alguns sinais. Dor de cabeça. Dor de barriga. Febre. Dor nas costas. Vômito, soro, exame de sangue, dor de cabeça, dor de barriga, febre, dor nas costas, vômito, soro, exame de sangue. É hora de atualizar a caderneta de vacinação. Já é possível tomar a dose nos postos de saúde de todo o Brasil. E no sábado é aquele momento de esforço concentrado contra a doença, o chamado Dia D. O público-alvo são crianças e jovens de 5 a 19 anos, um grupo que não foi ainda vacinado nem convocado. A campanha, voltada para esse público, é a terceira de 5 fases de imunização contra o sarampo. A meta do governo é vacinar 3 milhões de pessoas. Este ano já foram registrados 202 casos de sarampo e a atenção é maior nos 5 estados que mantêm a transmissão ativa do vírus, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Desde o início do surto, no primeiro semestre do ano passado, foram registrados 18.203 casos. 15 pessoas morreram. Mais de 10 milhões de pessoas deixaram de ser vacinadas. Outro ponto sensível para a baixa imunização contra o sarampo é a não vacinação. Os pais e responsáveis pelos menores de idade têm papel fundamental no sucesso da campanha e o governo alerta para a desinformação, as fake news com relação às vacinas e ao vírus do sarampo. A campanha ela fala de uma maneira muito franca que o fato de não vacinar pode te gerar uma culpa de perder um filho, que é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, mas que a gente tem que alertar, que essa negligência, esse esquecimento, essa falta de cumprir uma caderneta de vacinação, o preço pode ser a vida dessa criança. Alerta reforçado pelos profissionais de saúde que lidam diariamente com a doença. Não há o que temer, né? A vacina do sarampo, ela não causa autismo, não causa retardamento mental, não causa doença, né? Vacina não causa doença. Ela protege o indivíduo contra aquela ou aquelas doenças conforme a composição que esteja na vacina. A campanha custará 15 milhões de reais e será exibida na TV, no rádio e na internet. Com o slogan Mais Proteção para a Sua Família, o vídeo mostra mães que perderam seus filhos para o sarampo. O ministro da Saúde lembrou que a doença tem poder de transmissão e letalidade muito maior que o coronavírus e que agora, no verão, é a época certa para se prevenir. Então, dá tempo de todo mundo fazer o dever de casa e evitar surtos de sarampo concomitantes a outras doenças infecciosas virais. É tempo de volta às aulas em muitas escolas pelo país. Adaptar-se a esse ambiente é um processo delicado para algumas crianças e deve ser conduzido com atenção e ajuda de pais e professores. A TVE Bahia, nossa parceira, mostra isso pra gente na reportagem. Esta é a primeira vez que João Francisco, de 1 ano e 9 meses, vai à escola. Ele e a mãe estão em fase de adaptação. Está se adaptando direitinho, tá tranquilo, graças a Deus. Tô
tentando me adaptar também, né? Porque é uma mudança grande. Então, desde quando ele nasceu, que tomo conta dele. Então, é mais difícil para os pais, eu acho, que para as crianças, né? Um ambiente saudável, lúdico, seguro e acolhedor. É tudo que pais e filhos precisam para que o início da vida escolar das crianças não se torne um problema. É importante que o adulto assegure a sua criança de que vai voltar, que a escola é um lugar legal, que ele já conhece a escola, que conhece as professoras, que vai ficar tudo bem ali e que daqui a pouco ele vai pegar a criança de volta. Esta psicóloga explica que para o momento da separação não se tornar traumático para pais e filhos, é preciso fazer um trabalho de acolhimento individualizado, respeitando a particularidade de cada família. A gente faz uma dinâmica de conhecer esses pais, de conhecer como é esse primeiro contato, de fazer um processo de anamnese, conhecer como foi a chegada dos próprios pais na dinâmica escolar para a apresentação da criança. E aí, nesse processo, a gente vai fazendo estratégias de dinâmica de grupo, de escuta, de mobilização na própria escola, com contato com cada família, para a autonomia da criança. Antônio tem 1 ano e frequenta essa escola desde outubro do ano passado. A mãe acredita que foi a melhor opção. Vivido como um processo, é uma fase gostosa, a criança cria confiança e a família também. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.